Vamos trabalhar mais um pouquinho? Hoje eu estou com os moldes da eCraft, porém esses modelinhos das rosas, botões e rosas diversos, né? Então não são só moldes de falso crochê, e sim também moldes para a gente pintar nas toalhas, nos paninhos de copo, paninho de prato, olha que bacana, né? São do mesmo material daquele do falso crochê, dos rendados, né? É um material um pouquinho mais grosso, é um material branco, são todos moldes da eCraft, tá bom? Olha que linda essa daqui, muito linda essa rosa. Isso aqui é um outro, são outras, rosa e botão. Tem o abacaxi também, que eu achei bem diferente. O galo. Vamos tentando pintar um modelinho aí por semana, de repente, né? O que vocês acham? E da mesma maneira, esses também a gente pode pintar de diversas formas. Para quem de repente nunca pintou, ou então quer uma coisa rápida, vamos dizer aquele paninho de prato do dia a dia, né? Olha só, ele foi feito só o preenchimento, diria uma estamparia mesmo, mas achei que ficou legal também. E esses aqui já são um pouquinho mais trabalhadinhos, são as opções que a gente tem, certo? Vou vir aqui com uma toalha de rosto, como eu não gosto que os vídeos se estendam muito, então eu dou uma passadinha rapidinha, eu diria uma explicação rápida, né? Posiciona o seu molde, deixa eu ver, vocês estão conseguindo ver aqui, deixa eu tirar meu pano, ajeitar aqui um pouquinho, prende o molde. Na verdade, é mais pra gente não sujar essa partezinha debaixo da toalha. Então, eu sempre gosto de passar uma fita, principalmente aqui. Na hora da pressa, às vezes o acidente acontece, né? Se eu quisesse fazer daquela maneira, desse daqui, o estampadinho, o que eu faço? Esse é bem rapidinho e fácil. É só você preenchendo a parte do molde, né? Eu nunca preencho só com uma cor, venho com várias, né? Mas aqui eu tô querendo mostrar o fundinho também. Então, vem com um verdinho, sempre o pituá, nesse caso, tá? Vem com um verdinho mais claro nas pontas. Pelo menos é dessa forma que eu faço. Eu acho até que eu vou fazer um ladinho só, né? Porque as folhas aqui são iguais a essas, né? Aqui, como eu vou fazer a sombra, então eu só demarco elas primeiro. Ó, vou marcando, aí eu já sei aonde que tá posicionada a folhinha. E a mesma coisa ali com a rosa. Também não é muita tinta, aqui só vamos demarcar primeiro, tá? Só para vocês entenderem como eu pinto aquele modelinho ali. Então, aqui eu só estou marcando ela, depois eu venho pintando ela toda. Porque eu quero fazer a sombra aqui. Aí você tira, tem um moldezinho aqui. E faz a sombra. A sombra, como que eu faço? Uso um pincel mais durinho, uso um pouquinho de diluente. Faço a minha misturinha aqui, certo? E vou fazendo aqui a sombra. Posso fazer ela por último também? Pode, fica até o critério, né? Mas eu acho assim, ó, daí eu já depois, na hora de pintar a rosa, já fica certinho. E a folhinha já ajeita ele.
Então, quando vocês fizerem, façam devagar, certinho, né? Eu estou... Aqui eu posso até deixar a fita para que prender ela no molde, né? Prender ela aqui, ó, é justamente aqui na sombra que eu mancho ela. Né? Eu vou fazer um ladinho, só para vocês terem a noção. Depois eu dou mais uma escurecidinha com outro pincelzinho nos cantinhos. Aqui não tem a nervurinha, eu já pego um pincelzinho menor e faço a nervura aqui, ó. Puxo para um ladinho, tá? Tô vindo com um verde escuro, verde oliva, olha aí. Aqui a mesma coisa. Tá? Olha aí, já tá saindo, nossa, as folhinhas já estão saindo, certo? Depois eu venho certinho com o molde. Então, o porquê que ele é assim? Pra gente ter a divisão das pétalas e tudo mais. Aqui é a mesma coisa. Nessa parte que ficou branquinha, eu venho com um tom escuro e puxo para baixo. Escureço aqui, ó. Tá? Toda a partezinha que ficou branca. Porque essa é a divisão das pétalas. Aí eu não me perco no desenho da rosa. Toda rosa, o que a gente sempre diz que é o mais importante é o desenho dela. Aqui, ó. Porque daí dá a profundidade e a divisão das pétalas. Espalha bem, ó. Certo? E depois eu venho posicionando o molde novamente. Aqui a mesma coisa, todas essas nervurinhas. Aqui eu não vou fazer o lado de cá, depois eu faço, senão fica muito longo o vídeo. Eu só quis dar uma passadinha para explicar aqui como que eu faço, né? Olha aí, mesma coisa. E escurece, não é só preencher a nervurinha branca, é espalhar, tá? E sempre espalhar para o lado de fora. Aqui tá a mesma coisa, ó. Então, é uma opção da pintura, tá bom? Ó, espalha, mistura bem. Ali a mesma coisa, nessa partezinha de cima. Que depois vem a partezinha clara. Olha aí. Sempre puxando pro lado de fora. Tá vendo? Sempre puxo pro lado de fora. Olha aí. Mesma coisa aqui, ó. Puxa pro lado de fora. Aqui, ó. Faz a curvinha, puxa pro lado de fora. Que depois, na hora de eu posicionar, eu venho com a luz. E aí, ele dá o desenho aqui da voltinha. Ó, puxa pra fora. Estão vendo o borrãozinho que ficou? Tadinha da minha rosa, né? Olha aí. Agora sim, eu posiciono ela aqui novamente. E venho preenchendo, tá? Deixa eu pegar um pincelzinho maior. Agora eu venho com um tom mais claro. Agora sim eu preencho bem aqui, ó. Pra não ficar essa falha ainda mais a toalha, né? Que ela é bem mais grossa do que um paninho de prato. Ó, tá vendo? Preenche bem e assim eu já vai mesclando com a sombra que ficou ali, ó. Olha aí. Ao mesmo tempo é rapidinho para pintar, só que dá para fazer
né? Bem caprichadinho. Eu quero só mostrar para quem não tem noção, né? Vamos dizer, quem nunca usou o molde. Então, olha aí. Já vou levantar aqui para vocês verem. Que bacana. Olha essa partezinha do meio. Aqui, estão vendo que eu vim com o pincel? Vim com o pincel durinho. Pode ser também. Depois só falta a luz. Olha aí, tá vendo? Bem legal. Depois com a luz ele realça. Aqui foi o quê? Foi preenchimento, né? A mesma coisa com a folha. Ai, eu não trouxe meus outros pincéis, né? Esses aqui. Então, eu marquei ela com a cor clara. Agora eu vou fazendo realmente a folhinha. Ó, venho com outro tom aqui de verdinho e vou entrando ali, ó. Depois, só falta a luz, certo? As pontinhas posso deixar mais clarinhas. Olha aí. Olha aí, já tem gente ligando, meu povo, viu? Por que às vezes a gente não atende uma ligação? Que a gente tá aqui gravando. Depois eu falo com você, quem tá me ligando. E o certo seria deixar secar, né? Secar um pouquinho para vir com a luz aqui, um pouquinho de branco. Pega pouca tinta e joga. Então, o escuro veio aqui, então você não põe o branco por cima, joga o branco para lá, tá bom? Pouca tinta e o branco. Depois que tiver bem sequinho, dá mais uma iluminada, porque o certo é fazer isso aqui sequinho, ó, nas pontinhas, né? Olha aí, tá vendo? Depois, só puxar os matinhos, os galinhos, que eu vou mesclar um pouquinho que faltou, não ficou mescladinho. Então, isso daqui, você vai olhando aonde que tá faltando tinta, ó, certo? Vamos lá iluminar a rosa um pouquinho. Isso, aqui tá sujo, vamos lavar os nossos pincéis, né? Então, o certo seria deixar secar bem para iluminar. Mas hoje aqui tá muito úmido o nosso tempo. Isso aqui vai demorar para secar. Olha aí. Dá uma iluminada. Tá? Todas as pétalas. Então, ele meio que deu um borrãozinho aqui. Por quê? Porque tá úmido. O certo é secar bem, tá? Para poder iluminar. Aqui, vamos só dar uma reforçadinha agora. Com o escuro mesmo. Então, isso daqui é, como se diz, acariciar a pintura, ver onde tá faltando, né? Olha aí, ainda tá perfeita? Não, não tá, mas é mais ou menos isso. Deixa secar, o certo é deixar secar bem para iluminando essas partes aqui, ó, todinhas. Mas dá para fazer isso com o molde ali. Põe o molde em cima e dá uma iluminada depois. Mas para isso é necessário secar a pintura, tá bom? Então aqui, ó, eu só vou borrando ela enquanto ela tá muito molhada. Né? Mas eu acho que dá para ter uma noção do que eu, né? De como pintar eles. Assim já dá para ter uma ideia. Com ela depois pintadinha pronta, vocês olhem a foto que dá certinho. Né? Ó, é só dar uma iluminada. Mas o ideal é deixar secar bem. E na toalha ele até demora um pouquinho mais para secar, tá?
Depois a gente vai ajeitando ela. Olha aí. Então, com o molde, o que acontece? Eu tenho o formato aqui da rosa, né? Sempre vem de fora para dentro, né? E no mais, nessas... Aqui agora eu tô conseguindo ver exatamente onde vem a sombra, olha aí. Pode escurecer mais, ele dá mais profundidade. Posso jogar umas florzinhas brancas, né? Olha aqui, tá? Uns matinhos, uns galinhos, fica bem bacana. Então, os moldes facilitam? Facilitam, claro que facilitam. Eu não preciso riscar o desenho, né? Por exemplo, eu falo principalmente da rosa. Se a rosa não tá riscada corretamente, né? Se ela já vem torta no risco, como que ela vai ficar bonita depois? Tá? Ó, vão escurecendo aqui. E aqui a mesma coisa, depois que tiver sequinho, eu vou dar uma iluminada aqui com, pode ser até com um tonzinho de verde mais claro, olha lá. Dá pra ver, né? Mas tem que secar. Essa parte da pintura precisa secar. Né? E depois uns matinhos. Esses eu faço com o diluente, mistura aqui com o verde, faz a misturinha ali. E olha aí. Fácil, fácil, né? Cada detalhezinho já muda o nosso trabalho. Pega vários tons de verde, olha aí. Tá vendo? E pode colocar também a própria squeeze, umas florzinhas brancas aqui, ó. Ou mesmo pintar elas também dá. Então, isso daqui são opções, gente. Nós temos muita ideia, muita opção bacana. Olha aí. Miolinho, podemos fazer também direto com o amarelinho. Podemos fazer uns batidinhos. A hora que ela estiver pronta, eu mostro depois. Vai ficar bem bacana. Mas é como se diz, é uma pinturinha que a gente não consegue aqui. Deixa eu fazer uns batidinhos. Fazer em 10 minutinhos. Eu sempre gosto dos meus vídeos, ó, vem aqui fazendo uns batidinhos, né? Os meus vídeos não gosto que eles se estendam muito. Olha aí. Bem bacana, né? É só dar uma reforçada depois na luz dela, né? E terminar esse outro lado. Depois eu mostro pra vocês ele prontinho, tá? Foi só uma ideia, uma sugestão. E espero que vocês também consigam fazer e que tenham aproveitado, tá bom? Tchau!